Hoje vamos falar de um problema que literalmente pode estar nas mãos de muita gente: a síndrome do túnel cárpico. Quem é que nunca sentiu um formigueiro estranho nas mãos? Ou talvez aquela dor que parece que nos acorda à meia da noite? Bem, se isto soa familiar, saibam que não é um caso isolado. Pode muito bem ser a síndrome do túnel cárpico, e é precisamente sobre isso que vamos falar. Então, para começar, o que é isto, afinal? O que é este problema tão comum que acontece aqui no nosso punho? Olhando para a definição, a coisa é relativamente simples. É um conjunto de sintomas que aparece porque o nervo mediano, que passa ali no punho, fica esmagado, comprimido. E este nervo é super importante, porque é ele que nos dá sensibilidade numa parte da mão e controla alguns músculos do polegar. E esta analogia é perfeita para percebermos o que se passa. Pensem num engarrafamento de trânsito. É exatamente isso que acontece com o nervo. O túnel, o espaço por onde ele passa, fica mais apertado e, de repente, o fluxo de informação nervosa fica todo congestionado. Mas por que é que acontece este engarrafamento? É simples. Os tecidos que estão à volta dos tendões, ali junto ao nervo, começam a inflamar e a inchar. E claro, esse inchar só ocupa espaço. Começa a apertar, a pressionar o nervo mediano. É essa pressão que está na origem de todos os sintomas. Ok, já percebemos o quê e o como. Agora vamos ver o quem e o porquê. Quem é que tem maior risco de desenvolver esta condição e que fatores é que contribuem para isso? E, logo à partida, um dado que salta à vista. As mulheres são afetadas 2 a 3 vezes mais do que os homens. É uma diferença brutal mesmo. E quando é que isto costuma aparecer? Tipicamente entre os 40 e os 50 anos. E, curiosamente, é também muito comum durante a gravidez. Acredita-se que tenha a ver com as alterações hormonais e a retenção de líquidos que são típicas dessa fase. Mas atenção, raramente há um único culpado. Na verdade, é quase sempre uma tempestade perfeita, uma combinação de vários fatores. Pode ter a ver com a nossa herança genética, pode ser por usarmos demasiado as mãos em movimentos repetitivos, ou pode estar ligado a alterações hormonais ou a outras doenças, como a diabetes ou a artrite reumatoide. Pronto, já vimos o que é e por que é que acontece. Agora, o que é que se sente? Quais são os sinais de alerta que não devemos ignorar? Normalmente, a história desenrola-se sempre da mesma maneira. Começa devagarinho, com sintomas que vêm e vão, mas com o passar do tempo tornam-se constantes. E há um detalhe clássico: pioram quase sempre à noite. É muito comum as pessoas acordarem com as mãos dormentes ou com dor. E que sintomas são estes? Bem, falámos daquela sensação de formigueio, quase como picadas de agulhas, principalmente no polegar, no indicador e no dedo do meio. Isto pode depois evoluir para uma dor que sobe pelo antebraço e para um adormecimento chato nos dedos ou mesmo na palma da mão. E se não se fizer nada? Bem, a coisa pode ficar mais séria. A compressão contínua do nervo leva à fraqueza na mão. De repente, agarrar um copo ou abrir um frasco torna-se difícil. É a chamada perda de força. E em casos mais avançados, pode-se até notar que o músculo na base do polegar começa a diminuir. Mas calma, há boas notícias. Já falamos do problema, agora vamos falar das soluções. Porque sim, há diagnóstico e, mais importante ainda, há tratamento. E esta frase resume tudo o que é preciso saber. O tratamento, regra geral, funciona muito bem. Mas há aqui um segredo. O diagnóstico precoce é fundamental. Quanto mais cedo se identificar o problema e se começar a tratar, melhores e mais rápidos vão ser os resultados. Então, como é que se começa a tratar? Normalmente há 2 vias. A primeira é sem medicamentos. Tentar diminuir aqueles movimentos repetitivos que causam o problema e usar umas estalas no punho, especialmente à noite, para o manter direito. A segunda via já envolve medicamentos, como anti-inflamatórios ou até injeções para reduzir a inflamação ali no local. Ok, mas e se nada disto resolver? Para aqueles casos mais teimosos, mais persistentes, existem outras soluções. A medicina da dor tem hoje tratamentos que são minimamente invasivos e que podem de facto fazer toda a diferença. Estamos a falar principalmente de 2 técnicas. Uma são as infiltrações, mas feitas com a ajuda de uma ecografia para garantir que o medicamento vai para o sítio exato. A outra é algo chamado radiofrequência pulsada. É uma técnica que ajuda a, digamos que a acalmar o nervo, a reduzir os sinais de dor que ele envia. E o mais importante disto tudo é que ambos os procedimentos têm taxas de sucesso muito, muito altas. Não estamos a falar de tentar a sorte. São tratamentos com provas dadas e que dão um alívio real aos sintomas. Portanto, a grande mensagem a reter é esta. A síndrome do túnel cárpico pode ser muito chata, muito incapacitante, é verdade. Mas o tratamento funciona. O alívio não é uma miragem, é uma possibilidade bem real. E para fechar-se,
fica a reflexão. O nosso corpo fala connosco. Fala através da dor, do formigueiro, do desconforto. São os seus sinais. A grande questão é, estamos a dar-lhes a devida atenção? Estamos mesmo a ouvir o que o nosso corpo nos tenta dizer?